Olá, meu nome é Souza do canal Singularizando e no vídeo de hoje vamos conhecer como inicia e termina a vida de uma estrela. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e já deixe o seu like para ajudar o canal a crescer sempre trazendo vídeos de conteúdo por aqui. A astronomia é a paixão de muita gente, inclusive a minha. E não é para menos, basta olhar para o céu noturno e ver milhares de pontinhos brilhando lá em cima e saber que estamos a trilhões de quilômetros da estrela mais próxima do nosso sistema solar. Isto é simplesmente magnífico. Mas como será que esses milhares de pontinhos nasceram? E o que será deles com o passar do tempo? E o Sol, sendo uma dessas estrelas, como foi que ele nasceu? E o que será dele no futuro? Então, vamos viajar para um ponto bem distante para entender como uma estrela nasce. Agora estamos na constelação da Serpente, em um aglomerado estelar chamado Nebulosa da Águia. Em um ponto desse aglomerado, conseguimos observar o que hoje conhecemos por pilares da criação. E esse é um berçário de estrelas. Esse local é rico em gases e poeira, e com o passar do tempo os gases vão se juntando em decorrência da gravidade, e mais gases vão se juntando até que todo o aglomerado de gás que agora está girando começa a aquecer mais e mais, convertendo energia potencial gravitacional em calor, até chegar a aproximadamente 10 milhões de graus. Nesse ponto, os átomos de hidrogênio começam a se fundir e acontece um efeito cascata dentro do núcleo daquela bola de gás. Dois átomos de hidrogênio se fundem em um deutério, que é um isótopo do hidrogênio, e um deutério se funde a mais um próton e esse se transforma em um hélio 3, que é um dos isótopos do hélio. E por fim, dois hélio 3 se fundem em um hélio 4, que é um átomo estável. Acontece que essa reação, que no final transforma 4 átomos de hidrogênio em um átomo de hélio, libera mais 2 prótons, neutrinos, pósitrons e muita energia. Isso porque a massa de 4 átomos de hidrogênio é maior que a massa de um hélio. E essa diferença é convertida em energia, além de mais 2 prótons, que vai gerar mais 2 ciclos como esse, que no fim vai iniciar mais ciclos e mais ciclos e mais ciclos. Toda essa energia contínua tenta expandir a matéria da estrela para bem longe, e ao mesmo tempo que a gravidade tenta comprimir toda a matéria das camadas mais externas, e a estrela fica nesse equilíbrio hidroestático por bilhões de anos. No caso da nossa estrela, o Sol, esse equilíbrio dura em torno de 10 bilhões de anos, e estima-se que o Sol tenha em torno de 4,5 bilhões. Isso quer dizer que daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, o hidrogênio do Sol vai começar a se esgotar, e a força interna vai diminuir e a gravidade vai comprimir ainda mais a estrela, deixando-a mais quente até chegar a aproximadamente 100 milhões de graus. E nesse ponto, os átomos de hélio vão começar a se fundir no núcleo da estrela, transformando hélio em carbono, através de um processo conhecido como triplo alfa. E nesse momento, o Sol já está caracterizado como gigante vermelha, e o seu raio vai expandir até engolir por completo Mercúrio, Vênus e a Terra. A fusão de hélio permanecerá por cerca de 100 milhões de anos, e quando o hélio se esgotar, estrelas como o Sol não têm massa suficiente para transformar carbono gerado nessas fusões em elementos mais pesados, e então ela vai ejetar suas camadas exteriores através de explosões térmicas intensas, se transformando em uma nebulosa planetária, como essa. E o núcleo que restar será uma anã branca, que terá o diâmetro da Terra, mas será extremamente densa. Esse é o destino de estrelas com 0,5 a 10 massa solar, e essas estrelas são classificadas como estrelas de massa intermediária. Mas se a estrela que se formar tiver uma massa entre 0,08 até 0,5, ela deve continuar queimando seu combustível por trilhões de anos, até o hidrogênio acabar. E com essa massa, o núcleo da estrela não recebe pressão suficiente para aquecer e iniciar a fusão do hélio. E a estrela deve continuar emitindo um pouco de brilho, não por fusão, mas por energia térmica, e acabar como uma anã negra. Estrelas com essa quantidade de massa ainda estão em sua juventude, visto que o universo tem pouco mais de 13 bilhões de anos. Mesmo as primeiras estrelas de baixa massa ainda vão demorar muito até se transformar em anã negra. E para esse tipo de estrela, o fim previsto é baseado em estudo e simulações.
Mas quando os gases se aglomeram até aproximadamente 0,075 massa solar, a gravidade não consegue comprimir tanto o hidrogênio, e o que seria uma estrela altamente energética fica assim, apenas uma bola de gás conhecida como anã marrom, uma estrela que não vingou, normalmente com cerca de 13 a 70 vezes a massa de Júpiter, e isso é conhecida como estrela porque consegue realizar fusões de deutério em trítio e emitir um pouco de luz no infravermelho. Agora, quando nesses berçários estelares nascem estrelas grandes, com 10 a 25 massa solar, é um pouco mais dramático. A vida dessas estrelas são mais curta, normalmente não passa de 30 milhões de anos, e o processo de fusão inicial é o mesmo, fundindo hidrogênio em hélio, mas com o passar do tempo o hidrogênio vai diminuindo e começa a fusão do próprio hélio em carbono, e nesse ponto ela se transforma em uma supergigante vermelha. Mas, diferente das estrelas menores, uma estrela grande tem muita massa, e a gravidade comprime essa massa aumentando a temperatura drasticamente até chegar a aproximadamente 600 milhões de graus Kelvin. E então começa a fundir o carbono em elementos mais pesados, como neônio, oxigênio, silício, e como a gravidade é maior no núcleo e menor nas camadas exteriores, normalmente essas estrelas fundem elementos específicos em camadas específicas, sendo o hidrogênio, que é mais leve, nas camadas mais externas e com menor temperatura, e elementos mais pesados, como o silício, em camadas mais internas e com maior temperatura. Isso até a gravidade comprimir tanto o núcleo, até chegar a aproximadamente 3 bilhões de graus. E nesse ponto a estrela começa a fundir o ferro. Diferente dos elementos anteriores, que durante o processo de fusão liberava muita energia, quando a estrela começa a fundir o ferro, ela não libera energia, pelo contrário, a fusão absorve mais energia do que libera, e é nesse ponto que acaba o equilíbrio. A pressão externa ganha, e a estrela gigante cai sobre o núcleo que é apenas uma bola de ferro, e a compressão de toda essa matéria sobre esse núcleo de ferro é tão grande e tão violenta que gera um dos fenômenos mais bonitos do universo, uma supernova. E a estrela morre, ejetando para o espaço quase toda a sua massa em forma de elementos que posteriormente vai servir como ingrediente para a criação de novas estrelas e até mesmo planetas. O núcleo que sobra de uma supernova é comprimido tão violentamente durante a explosão que os prótons capturam os elétrons formando nêutrons e se unindo com os demais nêutrons, e é assim que nasce uma estrela de nêutrons, que certamente será tema para um vídeo aqui no canal. E quando a estrela que nasce possui uma massa acima de 25 massa solar, ela inicia a vida como as anteriores, fundindo hidrogênio, posteriormente hélio e seguindo para os elementos mais pesados. A diferença é que a gravidade dessas estrelas é tão grande que a vida delas normalmente não passa de 5 milhões de anos. A temperatura nas camadas mais internas é tão intensa que gera tanta radiação e ventos solares fortíssimos que esses arrancam parte da massa mais externa da estrela, fazendo com que a estrela se transforme em um astro colossal, uma estrela de Oppenheim, conhecida como WR. E assim como a supergigante vermelha, quando os elementos mais pesados forem fundidos e restar o núcleo de ferro, a estrela colapsa. E na explosão dessas estrelas são formados mais pesados elementos da tabela periódica. E o núcleo fica tão comprimido e é tão denso que cria uma singularidade do universo, um buraco negro. Assim como as nossas vidas, as estrelas possuem um ciclo: nascimento, amadurecimento e morte. E veja que nesse ciclo, as estrelas após sua morte permeiam o céu com os mais variados elementos, os quais formarão novas estrelas e novos planetas mais enriquecidos em elementos químicos, como um legado de coisas boas para gerações futuras de astros, e essa é talvez uma das maiores reflexões que as estrelas me proporcionam, e talvez por isso que eu sou apaixonado por elas. E um detalhe importante, esse vídeo aborda apenas o ciclo de vida padrão das estrelas. Se fôssemos elucidar um pouco mais sobre todas as categorias e tipos de estrelas que já conhecemos, esse vídeo daria uma série e com bastante temporadas. Bom pessoal, ficamos por aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e já deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo mais conhecimento e curiosidades sobre o universo. Um grande abraço e até semana que vem.